Filhos meus, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui dando continuidade àquela nossa aulinha sobre aspectos gerais do nosso amado Brasil. Hoje, agora nesse momento, falaremos sobre clima e vegetação, tá? Começando sobre clima, noções básicas, tá? Sobre o clima do Brasil. O clima de uma região, ele é determinado por uma série de fatores. Dois fatores são mais fundamentais para determinar o clima de uma determinada região. Quais fatores são esses? A latitude e a altitude. Vamos lembrar uma coisinha aqui, ó, ligado à latitude e altitude, tá? Quanto menor a latitude, tá? Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, que é a latitude zero, maior o clima. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais ao norte ou ao sul, distante da linha do Equador, tá? Menor a temperatura, tá? Mais frio. Quanto à altitude, quanto mais baixo, mais quente. Quanto mais alto, mais frio, tá? Então, ó, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto a latitude. Quanto a altitude. Quanto maior a altitude, mais frio. Quanto menor a altitude, mais quente, tá? Detalhinho, detalhinho, detalhinho. Latitude e altitude não são os únicos fatores que determinam o clima de uma região. Pesam também o tipo de relevo, a proximidade ou não com o mar, tá? A presença ou não de vegetação e outros. De modo geral, a grosso modo, aqui no Brasil nós temos 3 variantes climáticas predominantes. Quais seriam elas? A equatorial, na região mais ao norte do país, mais próxima à linha do Equador. A tropical, tá? Que estaria presente na maior parte do território brasileiro, tá? E a subtropical ou temperada, tá? Que seria o clima predominante nas regiões abaixo do Trópico de Capricórnio. Porém, quando a gente leva em conta o que? Os outros fatores determinantes do clima, tá? Nós vamos perceber uma variante climática maior. Tá? Aí a gente já pode classificar aqui no Brasil 6 variantes climáticas. Quais seriam elas? A equatorial, presente o quê? Na maior parte daquilo que nós chamamos de região amazônica, clima equatorial, tá? O semiárido, presente aonde? Lá no sertão nordestino. O tropical, tá? Presente principalmente aqui, ó, na região central do Brasil. O tropical atlântico, tá? Tropical atlântico. O tropical de altitude, aqui no Planalto, pega parte do Planalto Central, Planalto Meridional, tá? E nós temos também o quê? O subtropical. Então, levando em conta os outros fatores que também ajudam a determinar o clima, aqui no Brasil a gente teria 6 variantes climáticas: equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tá? Tropical atlântico, próximo ao litoral brasileiro, tá? E o subtropical. As paisagens naturais do Brasil. Bom, a gente define como vegetação a cobertura vegetal natural de uma determinada região. Aqui no Brasil nós temos uma variedade surpreendente de paisagens naturais, de uma riqueza vegetal que eu não tenho palavras para explicar para vocês. Tá? Um detalhe muito importante. A vegetação de uma determinada região, ela também é influenciada, ela é determinada por uma série de fatores. O clima, a altitude, o tipo de solo, a latitude, etc. e tal, tudo isso interfere na formação vegetal de uma determinada região. De modo geral, os especialistas, eles classificam a vegetação, tá, em 4 tipos de vegetação.
Tá? Quais seriam esses 4 tipos de formações vegetais? As formações arbóreas, aquelas formações onde se encontra uma predominância de plantas em porte de árvore. As formações arbustivas, aquelas em que há uma predominância, tá, maior de árvores pequenas em porte de arbustos. Tá? E há também uma presença muito grande de gramíneas. Tá? As formações herbáceas, tá? Que são formações em porte do quê? De gramíneas, de pastagens naturais. E as formações complexas são aquelas onde não há para a gente definir, tá? Se há uma predominância de formações arbóreas, arbustivas, herbáceas, elas se encontram todas juntas num determinado bioma, numa determinada formação vegetal. Que no Brasil a nossa, digamos assim, maior representante desta forma de formação vegetal é justamente o que? A bacia do Pantanal. Daqui a pouco a gente fala nela. Aqui no Brasil, as formações arbóreas, as formações em porte do quê? De árvore, as matas, tá? As florestas, tá? Quais são as mais importantes? Nós temos a floresta amazônica, nós temos a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais, que é uma espécie de bioma de transição, uma paisagem de transição. Daqui a pouco a gente vai falar entre a floresta amazônica e a caatinga, tá? E a Mata dos Pinhais ou Mata das Araucárias, que é a nossa grande floresta subtropical, a nossa floresta temperada. A mais expressiva das formações arbóreas do Brasil é a floresta amazônica, que é a maior formação arbórea, a maior floresta, tá, do planeta. Não podemos nos esquecer disso em momento algum. Tá? A floresta amazônica, quais são suas características predominantes? Ela é uma formação vegetal heterogênea, uma diversidade muito grande de planta por quilômetro quadrado. Ela é latifoliada, de modo geral, as árvores apresentam folhas largas. Tá? Ela é perene, ela é literalmente verde em todas as estações do ano e ela é densa, impenetrável. Inclusive, é justamente pelo fato de que ela é muito fechada, tá? Que ela acabou conseguindo chegar no século XXI como a maior formação vegetal do planeta. A floresta equatorial do Congo e a floresta equatorial lá do Sudeste Asiático, elas possuem características parecidas com a nossa floresta amazônica, só que elas não são tão densas. Lá no século XIX e principalmente no século XX, elas acabaram sendo as fornecedoras de madeiras de lei, madeiras de árvores tropicais para a Europa e os Estados Unidos. Tá? Por não serem tão fechadas quanto a floresta amazônica, elas eram mais fáceis de serem exploradas e acabaram, em grande parte, devastadas. A floresta amazônica, pelo fato dela ser difícil, tá, de ser penetrada, de ser explorada, isso contribuiu, sim, para a sua preservação. Tá? É uma floresta muito quente e muito úmida. Tá? Muito quente e muito úmida. Detalhinho. Além da floresta amazônica, outra grande formação vegetal no Brasil que se destaca é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical. Ela tem características bem parecidas, mas bem parecidas mesmo com a floresta equatorial amazônica. Tá? Ela também é uma vegetação vegetal heterogênea, latifoliada, densa, não tão densa quanto a floresta amazônica, mas ela também é densa. Ela também é perene, ela é verde o ano todo, tá? Independente da estação do ano. Não é como uma floresta temperada, que de acordo com as estações do ano, a árvore ela pode ter mais folhas ou menos folha. A folha muda de cor, tá? A floresta tropical e a floresta equatorial, ela é sempre verde, tá? Independente, está na época quente ou fria do ano, mais chuvosa ou seca, ela é sempre verde. Vista de cima, ela é uma
uma imensidão de verde, tá? É um sem fim de verde. Detalhinho, detalhinho, detalhinho. A Mata Atlântica é a formação vegetal mais devastada do Brasil. Como assim, Morris? Como assim? Vejam nessa projeção aqui, por favor. Tá? A Mata Atlântica, lá quando do descobrimento do Brasil, ela pegava o quê? Toda essa região próxima ao litoral brasileiro, grande parte do Planalto Central, Planalto Meridional, tá? Ela tinha cerca de 150 milhões de hectares, segundo os pesquisadores. Porém, nos nossos 500 anos de história, a Mata Atlântica ela acabou o quê? Fornecendo área. Ela foi derrubada para fornecer área para, primeiro, a lavoura de cana, depois para o algodão, o fumo, a pecuária e lá no século XIX para a lavoura de café. Tá? Hoje a Mata Atlântica ela sobrevive a algumas áreas de reservas. Ela não tem mais do que 19 milhões de hectares. Tá? Ela foi bem devastada. Voltando, lembrando aqui, por favor, a colonização do Brasil ela inicia aqui, próxima ao litoral. Durante séculos, os portugueses se concentraram justamente aqui, nessa área próxima ao litoral. Ali desenvolveram as primeiras atividades econômicas, entre elas a cana, o algodão, o fumo, a pecuária, século XIX, o quê? O café, e é justamente o habitat natural da Mata Atlântica. À medida que os colonizadores, os conquistadores foram entrando para o interior, eles foram devastando a mata. Para quê? Para aproveitarem as terras para as atividades agrícolas e para a pecuária. Tá? Ainda hoje, essa mata existe, mas apenas em algumas áreas de reservas. Tá? Hoje, sobrevive cerca de 12,5%, tá? Daquilo que um dia foi a Mata Atlântica. Lembrando, características bem parecidas com a floresta amazônica, tá? Heterogênea, densa, impenetrável, perene e etc. E tal. É uma mata de uma região de clima o quê? Quente e úmido. É uma mata tropical, tá? Aqui, a Mata dos Pinhais, também conhecida como Mata de Araucária. É uma formação vegetal arbórea que se encontra no quê? Na região mais ao sul do país. Tá? Essa daqui é a mata economicamente, digamos assim, mais bem aproveitada. Na verdade, ela tem uma predominância do quê? De árvores como o pinheiro do Pará, tá? A araucária, que são pinheiros, que são árvores típicas de um clima mais frio. Ela não é tão fechada, tá? Ela é uma mata mais homogênea, há uma presença maior de árvores com folhas aciculifoliadas, uma pontiaguda, a forma de agulha e um detalhinho. O quê? O pinheiro, de modo geral, araucária, pinheiro, são árvores que elas crescem mais rápido do que as árvores típicas de uma floresta tropical ou equatorial. Pau-brasil. Pau-brasil é uma árvore, tá? Que ela leva 20, 30 anos para atingir o quê? O seu porte adulto, o seu porte maior. Tá? Outras árvores, como o jetiquibá, tá? Que também encontra na floresta tropical, o jatubá, também são árvores que levam décadas para crescer. O pinheiro, ele, de modo geral, em 10, 12 anos, ele já atinge um porte que ele pode ser o quê? Derrubado. Então é uma mata que ela pode ser explorada economicamente e ela pode ser reposta. Tá? E é o que tem acontecido ali, certo? De certa maneira. A mata, tá? Dos Pinhais, como eu falei para vocês, região mais ao sul do Brasil, há uma predominância de árvores em forma do quê? De pinheiro. Tá? Típicas de regiões o quê? Frias, regiões temperadas. A Mata dos Cocais, ela se encontra lá na região nordeste, pega parte da região norte da região nordeste,
Ela é uma mata de transição, nós assim podemos dizer, tá? Por quê? Porque ela, de certa forma, é uma paisagem de transição entre a floresta equatorial, tá? E a caatinga nordestina. Ela é marcada por uma presença muito grande do que? De palmeiras, tá? Como a carnaúba, o babaçu, o açaí, por isso que ela é conhecida como o quê? Mata dos Cocais. Formações arbustivas. Aqui no Brasil, as duas maiores representantes destas formações arbustivas são o cerrado, tá? Encontrado na região centro-oeste, é uma região de clima muito bem definido, duas estações. Quais são elas? O verão, ele é muito quente e chuvoso. O inverno, ele é muito frio e seco. Ali há uma predominância de árvores, o quê? De porte de arbusto, tá? A paisagem não é muito densa, a formação vegetal não é muito densa, esses arbustos eles se encontram a uma certa distância um do outro, o que facilita a penetração, tá? E é também grande a presença do quê? De gramíneas, de vegetações em forma do quê? De forma herbácea, tá? Né? Detalhinho, o cerrado também é conhecido como a savana brasileira. O cerrado também tem perdido nos últimos tempos, tá? Muito espaço, é um bioma, segundo os seus defensores, bem ameaçado, graças ao que? A expansão das fronteiras agrícolas, a expansão do agronegócio. O cerrado vem perdendo área, tá? Para quê? Para lavoura de soja, de milho, tá? Para pastagens, né? Devasta a vegetação, para quê? Para criar o pasto, para colocar o gado e assim por diante. Outra formação arbustiva bem conhecida aqui no Brasil, tá? É a caatinga, típica do sertão nordestino. Ali é uma predominância de plantas que elas são adaptadas a uma região muito seca, tá? De poucas chuvas no decorrer do quê? De um ano, tá? Uma vegetação também arbustiva, há uma presença muito grande de plantas espinhosas, como cactos, é uma formação que, na verdade, durante algumas épocas do ano, as plantas elas perdem praticamente todas as folhas, dá a impressão que é uma paisagem o quê? Morta, tá? Típica das regiões do Brasil de clima o quê? Semiárido. Regiões onde a quantidade de chuvas no decorrer do ano ela é muito pequena, tá? Agora, para a gente terminar isso aqui, ó, olha aqui olhando o mapa, ó, tá? Floresta amazônica, caatinga, cerrado, tá? Antiga área da Mata Atlântica, que hoje só existe o quê? Em reservas. As formações aqui no Brasil, herbáceas, em porte de gramínea, as mais importantes, as mais bem assim, ó, que representam esse tipo de bioma, estão lá no Rio Grande do Sul. Seria o Pampa Gaúcho, as nossas pastagens naturais por excelência, tá? E formações complexas, nosso tempo aqui vai acabando, o nosso melhor expoente, o nosso melhor representante seria o quê? O Pantanal Mato-Grossense. Não é um único não, tá? Os mangues que se encontram ao longo do litoral brasileiro também são um exemplo de formações o quê? Complexas, tá? No único bioma, a gente vai encontrar o quê? Formações arbóreas, arbustivas, herbáceas, tá? Ocupando o quê? O mesmo espaço geográfico. A todos vocês do fundo do meu coração, beijão e um abraço.